Oi, gente, e chegamos ao 8º e último episódio da primeira temporada de Maiara mais Aldini 60+, aqui no YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado. No programa de hoje, a gente vai bater um papo com a médica ginecologista Carolina Corsini e com o neurocientista Fernando Gomes sobre coisas muito importantes, principalmente para quem tem 60+. Bora assistir? Beijos! A gente quer. A gente vai à luta. Eu quero. Eu posso. Eu não tenho época. Meu tempo? É agora. Eu faço. E aconteço. Dá licença. Eu tô podendo. Não toleramos preconceito. Etarismo é coisa séria. Pare. Pense. Procure entender. Nós ainda temos muita coisa pra viver. Nós somos atemporais. Maiara Mais. Aldini 60+. Se eu entendi bem, nessa história toda eu fico com encanamento estourado, supermercado, enquanto a sua amante fica só com o sexo. E eu ainda tenho que me dar por feliz. É isso, Oscar? Eu não tinha pensado dessa forma. Não acho justo. Márcia, me perdoa, vai. Não. Não é justo, Oscar. Não é justo. Márcia, passou. Foi coisa de uma noite. 2 noites. 3 noites. Márcia, não importa. Passou. Esquece. Agora quero saber exatamente tudo o que aconteceu entre vós, Messê, e o senhor Leôncio. Nada, não aconteceu nada, mamãe. É mentira. Não minta pra mim, Branca. Eu preciso saber o que foi que aquele desgraçado do Leôncio fez com vós, Messê. Vós, Messê, não podia ter deixado isso acontecer. Mas foram só beijos? Ou aconteceu mais alguma coisa? Fale a verdade, Branca! Aconteceu mais. Branca, que desgraça, meu Deus do céu! Pra se vingar? Você é dramático mesmo. Dramático? Eu sou realista, isso sim. Fica tranquilo, meu quindinzinho, meu pudinzinho, meu docinho de leite. Eu não vou deixar aquele médico louco tocar um dedinho sequer em você. Palavra de mulher. De mulher apaixonada. Não é grande como o prédio do orfanato, mas graças a Deus deu pra ajeitar todo mundo. Agora vamos lá, minha filha, eu quero lhe mostrar. Não, madre, antes eu quero entregar uma coisa pra senhora. É uma parte do dinheiro que eu recebi lá em Miami. Eu quero fazer uma doação pro orfanato. Não, minha filha, eu não posso aceitar isso. Esse dinheiro é seu, não posso aceitar de jeito nenhum. Não, Cristina, mesmo necessitando muito, não posso aceitar. É muito dinheiro, não. Mas não. vai aceitar sim, madre. Ainda mais agora com a reforma do orfanato. Ah, meu anjo, você é tão generosa, Cristina. Então, muito obrigada mesmo pelo seu donativo. Nicodemos! Nicodemos, você tá louco, Nicodemos? Ninguém pode desobedecer às ordens de ela desse jeito. Você vai ficar marcado como Leozinho, hein? Você quer saber de uma coisa, Brigitte? O senhor Brigitte tem razão. Se a gente obedece ela tem que proteger a gente. Bob! Bob! Eles enlouqueceram. Eu não fui com eles. Eu não tenho nada a ver com isto. Eu estou aqui para lhe servir como sempre. Ela. Eu te amo. Eu te agradeço. Eu te pertenço. Oi, gente. Vocês gostaram muito da entrevista que eu fiz com a doutora Carolina Corsini? É minha ginecologista? Então, eu resolvi fazer uma outra pergunta também bem íntima das mulheres e bem pertinente. Assistam, até!
Oi, gente, eu tô aqui de novo com a doutora Carolina Corsini, minha médica, minha amiga, e a gente veio falar de uma outra coisa agora. Um exame super também importante, né, Carol? Que muitas mulheres eu acho que deixam de fazer. Explica pra gente. Então, esse exame é a colposcopia e a vulvoscopia. A colposcopia é um exame que ele é complementar ao Papa Nicolau e muitas vezes a gente faz para identificar lesões de HPV. Além disso, tem a vulvoscopia. Depois da menopausa, é muito importante, na verdade sempre, né? Toda mulher tem que ter a sua vulva examinada pelo menos uma vez por ano. Examinar é o médico olhar a vulva. Por que isso é mais importante depois da menopausa? Tem algumas alterações que são decorrentes do hipoestrogenismo, ou seja, aquela diminuição do hormônio que acontece e que pode levar a ressecamento, fissura, alguns machucadinhos, dor na relação sexual. Então, muitas vezes a gente precisa lançar mão de hormônios ou cremes. Você tem mulher que não pode usar hormônio, mas alguns cremes ou tratamentos para melhorar o aspecto, a elasticidade e a hidratação da vulva mesmo, a elasticidade, tudo isso. Só que também tem algumas lesões que podem aparecer e algumas delas podem evoluir para câncer. Algumas podem ser causadas pelo vírus HPV, isso é mais comum em mulheres jovens, mas elas podem persistir e aparecer na mulher mais velha. Tem as verrugas, que não necessariamente são todas causadas pelo vírus HPV, mas a maioria delas também e tem algumas dermatoses que podem aparecer, principalmente depois da menopausa, entre elas o líquen. O líquen é uma doença, não é comum, ela é rara, mas ela pode aparecer em mulheres pós-menopausa ou em crianças, que são situações que tem baixa quantidade de hormônio feminino. E o líquen, ele vai levando algumas alterações da arquitetura da vulva e que muita coceira. Então, geralmente, o primeiro sintoma doutora, tá coçando muito, tá coçando. Às vezes, por telefone, você trata e não melhora, acha que é candidíase. E quando vai ver, tem uma alteração da mucosa, que é muito característica, e vai tendo uma alteração da arquitetura. O líquen é importante a gente tratar, claro, primeiro para melhorar a qualidade de vida dessa paciente, porque ninguém aguenta ficar muito tempo com coceira. Depois, porque essas alterações podem levar a um encapuzamento do clitóris, ele fica escondido, isso vai alterar a satisfação sexual dela, pode ter um estreitamento da vagina, pode ter dificuldade de penetração, ou seja, tudo isso a gente tem que tratar e pode ser diagnosticado com um exame de vulva. E tem que lembrar também do câncer de vulva. O câncer de vulva é uma doença que muitas vezes ela aparece de forma insidiosa, também como uma coceirinha, ou uma feridinha que não cicatriza, ou um nódulozinho que vai aumentando aos poucos. E muitas vezes, principalmente mulheres mais velhas, mais idosas, tem vergonha de falar com o médico, tem médico que não pergunta e vai ficando. Eu ia falar isso. Eu sei que não é bom, não é gostoso a gente ir no ginecologista e fazer esse tipo de exame. A gente sempre sofreu, desde menina, mas pessoas de 60 a mais, não deixem de ir à sua ginecologista, não deixem de fazer esses exames, porque é muito, muito importante. E é muito simples, é olhar, não precisa nem fazer testes mirabolantes, é olhar. Simplesmente o médico sentar no banquinho e olhar com cuidado, com carinho para a vulva, que a maioria dessas doenças a gente consegue fazer num simples exame clínico. Tá vendo, gente? Então, obrigada, Carol. Imagina, e espero obrigada que vocês... pela oportunidade mais uma vez. Que vocês vão procurar seus ginecologistas. Beijos. Vamos fazer um brinde, Tomásia. Ao ano novo que vai começar. A 1855, a nós e ao nosso reencontro. Ao nosso reencontro. Eu estava com muita saudade de Guarda-Monsieur. Eu também, Leôncio. Senti muitas saudades suas. Vamos subir para minha alcova para matar essas saudades. Será um prazer. Não quer subir primeiro? Normalmente eu tenho que usar a bengala para subir as escadas. Suba primeiro, por favor.
Leôncio, veja! Um escravo armado! Leôncio, maldito! Então não sabe que quem empurra os outros da escada um dia será empurrado. Se você gritar, eu não vou pensar duas vezes, entendeu? Eu te mato! Não me mate! Eu preparei tudo direitinho. Detalhe por detalhe. A cada instante. Mas você não morreu, não é mesmo? Mas que pena! Eu não quero morrer. Mas não se importa em matar, não é? Tem muito medo de morrer. Por que será? Será que é porque sabe que vai direto para o inferno? Perdão, Tomásia. Covarde. Eu devia mesmo acabar com a sua vida. Para me vingar de todas as atrocidades que ele fez. Você me seduziu. Me jurou casamento. Me abandonou grávida. Me jogou do alto dessa escada. Você me fez perder o nosso filho, Leôncio. Ai, tenha piedade. Por que eu devo ter piedade? Por acaso você teve piedade de mim quando mandou me tirarem do seu casamento à força? Teve piedade do meu marido quando matou o conde numa emboscada? Confessa, canalha, que foi uma emboscada! Não. O conde era um homem tão bom, honesto, generoso. Não era um canalha como você. Você, Leôncio. Você não vale o ar que respira. Esperar o quê? Eu só vim buscar isso, mãe. Vamos conversar? Eu não tenho nada pra te dizer. Você não queria vir pra cá, minha filha? Morar aqui? Com o Mário? Nem pensar. Eu prefiro ter que engolir o Pedro na casa do meu pai. Eu vi, eu te flagrei. Chega, chega. Eu não quero mais nada com você, eu quero viver a minha vida. Eu tenho o direito de viver a minha vida. Eu cansei, Sérgio, cansei. Eu quero uma outra vida, eu quero uma vida mais decente, uma vida mais ativa. E você nunca vai enfrentar a vida de frente, Sérgio, pra valer, nunca. Você é um parasita, é um vagabundo. Vamos saindo, cara. E olha isso aqui, eu acho que é combinar contigo, Má. Vem, vamos conhecer o ocular moderno. Eu adoro essa ótica, é a minha casa. Oi, Lida! Tudo bem? Como você tá, amor? Tudo bem? Você, meu amor. Olha só, Maiara Magri. Coisa linda. Prazer. Prazer, filho. Prazer mesmo. Prazer. Tô com um problema. Eu preciso me acostumar, me adaptar com uma lente multifocal e eu não consigo, Ida. Já fiz, já perdi a lente, já fiz de novo. Nós temos agora esse equipamento aqui que vai tirar todas as suas medidas personalizadas. Que ótimo. Você vai sair daqui com o seu multifocal Varilux. Você acha que eu consigo me adaptar? Você vai se adaptar imediatamente. Você vai sair daqui com o seu multifocal Varilux. Eba! Que é da linha da Exilor. Mas a máquina é super moderna. Super moderna, ótima, maior sucesso. Que Ida, legal. a Má vai ter um descontinho, não vai? Lógico, para a Maiara, para você e para todos os clientes que entraram na nossa loja. Oi, gente! Oi, meus amores! A gente está aqui conversando com o Dr. Fernando Gomes, neurocientista, e a gente vai falar muitas coisas boas para vocês. Especialmente para você 60 mais que assiste o nosso programa. Tá imperdível. Dr. Fernando, fala um pouquinho pro pessoal de você. Eu sou o Dr. Fernando Gomes, neurocirurgião, neurocientista, professor livre docente da Universidade de São Paulo e gosto muito de trazer toda a informação que existe na universidade para fora dos muros, para que todas as pessoas possam usufruir desse conhecimento, principalmente para quem tem 60 anos ou mais. Fale um pouco da memória, o quanto ela é importante para a terceira idade, como cuidar. Bom, é o seguinte, o processo de memorização acontece basicamente de duas formas, né? Um deles é a memória de curto prazo, que é essa que a gente utiliza para as coisas do dia a dia e que não vai ficar fixada no cérebro. Ela acontece mais na parte anterior da cabeça, nos lobos frontais, e se confunde muito com o conceito de atenção.
A memória de longo prazo já é aquela que ela vai ser carregada no decorrer do dia e da vida. É aquela que a mãe adoraria que o filho tivesse quando vai para a escola. Essa sim é extremamente importante. E para a gente cuidar dela, a gente precisa cuidar da saúde da gente como um todo. Pois é. Me fala da memória da atriz, que é, esse eu achei super interessante. Não, é assim, ó, quem trabalha interpretando, quer seja televisão, teatro, cinema, tem como material de trabalho o cérebro e principalmente o processo de memorização. Então, por exemplo, para quem é leigo, não estuda neurociência e simplesmente toca no trabalho de vocês, por exemplo, como algo dentro do entretenimento, sequer imagina isso, mas eu tenho certeza que depois dessa minha fala, as pessoas vão começar a entender a grande diferença. O ator, quando eu estou trabalhando para televisão, para gravar uma novela, ele utiliza muito a memória de curto prazo, que foi essa que a gente falou agora, que muito se assemelha à atenção. Um exemplo prático do dia a dia é quando a gente lê um jornal, por exemplo. Né? Você consegue chegar até o final do texto e entender aquela matéria, mesmo não sendo muito longa, porque você fica recrutando essa alça de memória a todo momento para que aquele texto tenha significado. Quando você grava a novela, você grava aquele texto, gravou a cena, acabou, não tem mais importância. Quando o trabalho, por exemplo, é o teatro, a conversa é outra. Você aciona a memória de longo prazo, porque você precisa cristalizar ela no cérebro. O que eu quero dizer é o seguinte, cristalizar. Acontecem mudanças microscópicas no órgão. Então as sinapses, que são as comunicações entre os neurônios, elas ficam fortalecidas. E por isso que é tão diferente o trabalho. Agora sim, eu fico de boca aberta, porque vocês misturam gravar um texto todo junto com ele, emoção associada, e com isso também dá atitude e comportamento do corpo. Além da mímica facial, né? É um trabalho incrível. Verdade, né? Sim. Que da verdade é aquilo Sim. que você está falando. Quando tem emoção, eu acho que fica mais fácil decorar, entender o texto, guardar, porque você já vai ler e já sente essa emoção. E aí, quando você vai falar esse texto, ele vem, sabe, mais suave, mais... Não é difícil. Então isso pra gente agora, também é bom. Mayara, deixa eu falar uma coisa. Sabia que isso não é por acaso? No cérebro tem um lugar chamado hipocampo, que é onde a gente cristaliza, né, organiza, principalmente durante o período da noite. Por isso que eu falei que é tão importante a gente ter um estilo de vida saudável. O sono reparador é nesse momento que a memória ela fica arquivada, ela é organizada no cérebro. Mas do ladinho do hipocampo tem uma outra estrutura cerebral chamada amígdala. Não é a amígdala da garganta, é a amígdala que fica no lobo temporal, responsável pelo circuito que a gente chama de circuito emocional, sistema límbico. Então o que acontece? Muito perto a informação chega para o cérebro como um código único. Por exemplo, essa informação, sei lá, um texto que eu estou lendo, ela tem sentido eu sentindo medo em conjunto, por exemplo. Então você reforça o processo de memorização. Sim. Então assim, o que você está falando na prática, você é um neurocientista. Tá vendo? Nossa, você está confirmando a nossa teoria. Mas é verdade, e é mesmo, pra gente é melhor até. Por isso que até algumas dicas para quem às vezes sente que a memória não está muito boa, é tentar utilizar ela de uma forma diferente. Por que não colocar emoção nas coisas? Por que não fazer um pouco de teatro para idosos, Exato, exatamente. Eu acho que isso seria uma coisa incrível, mesmo passivamente. Vou te dar um exemplo. Uma vez eu falei isso na Globo, o Boninho deu risada, mas ele entendeu o que eu disse. A pessoa está passivamente assistindo novela em casa. Ela assistiu um capítulo. Não é à toa que tem o horário, todo dia, aí domingo não tem, né? Quando é final da novela termina sempre na sexta e reprisa o grande final no sábado. Porque a gente precisa trabalhar com a nossa memória para que no dia seguinte esse episódio tenha sentido. Então, por exemplo, nada contra, por exemplo, o streaming e seriado que você vai lá, vamos maratonar. Mas na hora que você está maratonando, você está saciando, entre aspas, como se fosse um fast food, colocando comida para dentro, e você não está trabalhando o seu cérebro em relação à memória. Então, por exemplo, quando a gente assiste novela, você precisa lembrar do que aconteceu no episódio anterior. Guardar, para que ele venha ter sentido. Então, mesmo que passivamente, você também está exercitando o seu cérebro, quanto mais fazendo. Então, eu acho que assim, a pessoa que nunca ousou trabalhar com interpretação, com teatro, por que não se lançar e tentar fazer isso? Será que é possível? Eu acho que é, claro. Eu acho, pode criar um grupo no bairro, um grupo entre amigos e pegar um texto, né? Mas tem tanto texto aí disponível para ser estudado e brincado com ele sem montagem oficial. E a pessoa se divertir, brincar e fazer esse trabalho, né?
Vamos falar da memória depois pós-Covid? Porque eu senti um pouco, eu sempre tive uma memória boa e tal, mas às vezes eu perco o que eu quero falar. O que a gente notou com a Covid é que muita coisa diferente apareceu na nossa frente na medicina em vários aspectos. Então, por exemplo, aparelho reprodutor. Conseguiu-se provar que interfere na fertilidade masculina. É uma coisa... Sistema nervoso central. Aquela coisa de perder o olfato no começo, não é simplesmente porque entupiu o nariz, como geralmente acontece com um resfriado normal. Não. O vírus ele tem um tropismo, ele tem uma afinidade maior pelo nervo olfativo que fica aqui na base do crânio. Então você perde o olfato porque o vírus está entrando dentro do sistema nervoso. Nossa! O nervo olfativo, ele entra direto no cérebro e vai para 2 lugares. Ele vai para uma região chamada uncus, que é a região onde tem essas 2 estruturas, o hipocampo e a amígdala, e vai para a área septal, que é a área do prazer. Direto, sem passar por tálamo, sem passar por nenhuma outra estrutura. Então a gente não tem muito tempo de processar a informação. Imagina o seguinte, se você perde essa via de entrada no cérebro, é de você esperar que você tenha dificuldade para conseguir memorizar as coisas, tanto de longo prazo como de curto prazo também. Em alguns casos até por questão mais severa, né? Ou seja, teve uma trombose de uma pequena veia, como se fosse um pequeno AVC localizado. E por outras pessoas pela simples presença desse processo inflamatório. E a gente pode... Como a gente pode detectar isso se acontecer mesmo? Bom, o que acontece? Existem alguns exames que a gente pode fazer, por exemplo, uma ressonância magnética do cérebro, uma tomografia, ou até mesmo uma avaliação clínica que acaba sendo mais potente, né? Uma avaliação neuropsicológica. Então existe um psicólogo que tem uma formação especial, chamado neuropsicólogo. Existem baterias de testes, aqueles semelhantes para você dar o número do QI, da quantidade de inteligência que a pessoa tem. E você consegue entender, olha, a atenção está comprometida, não é a memória de curto prazo, é de longo prazo, ou então é a habilidade de comunicação que está comprometida. Porque tudo isso acaba virando uma escala e vira um número palpável. E a partir desse diagnóstico, você consegue então fazer um plano de reabilitação. Da mesma maneira, Mayara, que a pessoa vai para a academia, depois que ficou muito tempo acamada, trabalha o músculo e ganha massa muscular de novo, se você faz o treino específico para as funções cerebrais, você consegue recuperar a função. Ou acionando aqueles neurônios que estão meio preguiçosos ainda, né, porque, enfim, foram agredidos, ou então recrutando neurônios que estão em volta. Então, por isso que é tão importante isso é maravilhoso, a gente não simplesmente reclamar, mas procurar ajuda, porque exatamente, tem, existe. É super importante, porque assim, se tem como a gente melhorar, porque eu acho que muita gente passou por isso, né? Eu acho que a gente pode sim procurar. E tem algum remédio, algum medicamento? Então, em alguns casos específicos, que você detecta que, por exemplo, ficou com uma alteração de atenção e você não consegue melhorar simplesmente com uma reabilitação através de exercícios ou com estímulos elétricos transcranianos ou então com neurofeedback, você pode lançar mão de medicamentos que podem aumentar o período de atenção da pessoa. Por sorte, isso é a minoria que precisa, mas sim, existe recurso. Por isso que não adianta ficar só em casa parado reclamando. Ou seja, a medicina está aí, a gente está estudando e existem tratamentos para diversos problemas, inclusive esse. A medicina está evoluindo de uma maneira, né, doutor? Que é isso aí, vai viver 100, se quiser, chega aos 100 bonito, tranquilo, paquerando, namorando e criando, né? Exatamente, é isso mesmo. Eu acho que o mais importante de tudo é a gente ter significado em tudo que a gente faz, né? Entender os períodos que a gente vive e não ficar apegado, porque assim, acho que é um conceito que a humanidade durante muito tempo carregou, que é aquela busca incansável pela juventude, né? A fonte da juventude. E a gente sabe que isso aí não existe desse jeito. O grande lance é a gente entender que a nossa vida tem que ter significado. Da mesma maneira que um dia tem significado, tem amanhã, tem o período da hora do almoço, no meio-dia, tem a tarde. E cada momento tem a sua beleza. Então não adianta nada você estar ali num belo fim de tarde sonhando com o começo da manhã. Você pode lembrar daquele dia, mas vamos viver esse entardecer que é maravilhoso, por que não? Focar no agora. Exato. Eu penso às vezes assim que eu vivi vidas, por exemplo, eu já tive várias vidas. Com meus 20 anos eu tive uma vida, com os meus 40, e agora passando dos 60 é uma outra vida, é tudo diferente, começa diferente, né? Eu acho que também... Que é um grande aprendizado esse de viver vidas.
é a proposta de se melhorar, né? Tem gente que em vez de subir, cai nesse Sim, momento, sim. né? Ai, não, fiquei velha, fiquei horrível. Não. E não pode. A gente tem que ir embora e saber que tudo que a gente viveu é a nossa essência. E é isso que faz da gente cada ser humano uma coisa linda. Paralelo a isso, é lógico, né? Cuidando do corpo físico, porque a gente vive na matéria, vive no corpo físico. Tanto faz a idade que você tenha, você pode ser um recém-nascido ou uma pessoa com 100 anos de idade. Se você tropeçar ou por algum motivo desequilibrar, é pro chão que você vai cair, porque a força da gravidade te puxa para lá. Então a gente precisa se alimentar bem, precisa fazer atividade física, precisa ter atividade física, comer bem, dormir bem, ter sonhos, metas e planos. Isso é o mínimo para que a gente possa desfrutar disso, a coisa mais sofisticada, dar significado e entender a beleza. Nos próximos 20 anos, lógico, pra frente. Olha, a Maia, você vê, ela tá pensando pequeno. Para os próximos 40 anos. Oh, meu 50. É porque eu sou mais velha que ela. Então eu já tô pensando mais longe, que eu não sou. Não, eu acho que é bem isso. A gente mira na lua para acertar no horizonte. Tá ótimo. É muito bom. Obrigada. Ai, muito doutor, obrigada. gratidão. Obrigado a vocês, um prazer incrível estar com vocês. Todo aqui, nosso. Viu? Obrigada. Oi, meus amores. Oi, gente. E aí, vocês gostaram do programa de hoje? Tava bom, né? Informativo. Tava muito bom, conteúdo ótimo. Esse é o último programa da nossa primeira temporada, né, Má? Pois é. A gente adorou fazer e a gente já tá pensando muito na segunda temporada. Nesse momento, só queremos agradecer a vocês pelo carinho, pela atenção. E não deixem de escrever pra gente falando o que mais gostaram e o que querem ver na próxima temporada, tá bom? Gratidão a todos vocês e até a próxima. Fiquem com Deus. É isso aí, gente. Obrigada por estarem com a gente e vamos para a próxima. Beijos. Fiquem com Até. Deus. Ai, desculpa. Parará. E você não... Nossa, que mal, hein, doutor? Você foi tão bem. A gente tá...